Oda simplesmente nos enganou e fez com que todos imaginássemos que Loki, na verdade, era um gigante pateta meio rechonchudo que tinha levado um fora da lula. Esse é o verdadeiro começo do arco de Elbaf e simplesmente não poderia ser mais épico. Finalmente tivemos marcas do passado voltando de maneira inesperada e a revelação de quem realmente é o tal soberano da Terra dos Gigantes. Novos mitos serão contados e até mesmo uma nova poderosa Akuma no Mi nos será revelada em breve. Isso nos abre as portas até mesmo para que o Barba Negra apareça por aqui e faça sua baguncinha. Bom, isso e muito mais é tudo que vocês vão ver durante o capítulo 1130. Tá curioso? Vem comigo! Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Thales e sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise envolvendo One Piece. Sem muita enrolação, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu já peço pra você se inscrever, porque o foco aqui vai ser postar vídeos longos como esse e é onde vocês também vão poder ver análises como essas, então não perde tempo. E pra finalizar, como todos vocês já sabem, para aqueles que são membros da maior tripulação Hashira que existe, eu só peço o like de vocês, porque em seguida eu vou mostrar pra vocês o início de um dos melhores arcos de todo One Piece. O capítulo logo de cara começa com uma revelação que nos deixa de boca aberta. Frank está diante dos gigantes dizendo que é inútil continuar a busca pelos seus companheiros. Em um primeiro momento, ficamos chocados, assim como os gigantes. Tá maluco, Cyborg? Vai abrir mão do seu capitão? Quem você pensa que é? O rei dos piratas? Brincadeiras à parte, Frank faz isso porque eles já fizeram tudo o que podiam, até mesmo o Jinbe usou suas habilidades de tritão para se comunicar com os tubarões e pedir para que eles procurassem por perto. Infelizmente, as criaturas não acham nada, então o que resta para eles é confiar nos seus nakamas e irem até Elbaf, onde eles vão se reencontrar. Literalmente, a confiança que eles têm uns nos outros é algo de outro mundo. Eu não consigo me imaginar confiando em outra pessoa da mesma maneira que eles têm esse laço louco entre eles, até porque realmente eles provaram e cumpriram que isso é possível, não é mesmo? É a tripulação do Chapéu de Palha. Diante dessa situação, os gigantes compreendem e concordam, fazendo assim com que o navio comece a se mexer novamente em rumo ao destino final. Na sequência, somos levados ao grupo do Luffy, que, se vocês se lembrarem do capítulo passado, eles tinham acabado de destruir as paredes e saíram do quarto do Road. A primeira coisa que eles percebem é que antes eles estavam dentro de um castelo muito parecido com o castelo de Lego que eles tinham visto dentro da jaula. Do lado de fora, nos é mostrado uma terra que está nevando muito, ao mesmo tempo que é rodeada por montanhas e florestas. Lá, eles também veem uma ponte que está conectando o castelo até um galho de uma árvore gigante. Só que para chegar lá é preciso subir muito, mas muito mesmo. Como a gente já discutiu em outras teorias passadas sobre Elbaf e mitologias presentes em One Piece, eu imagino que a maioria de vocês já saiba que árvore é essa. Então, antes de eu revelar o nome dela no fim desse vídeo, eu quero saber se vocês são bons mesmos. Então, comenta aí que árvore é essa, porque depois eu vou averiguar, tá certo? Continuando, ao ver tudo ao seu redor gigante, nossa navegadora gata Nami está se sentindo meio zonza. E realmente, eu não consigo imaginar qual seria a minha reação se eu chegasse em uma terra desconhecida e do nada eu visse que uma pomba é maior do que eu aí, eu ficaria completamente alucinado. Enquanto eles apreciam a paisagem, eles percebem que algumas pessoas estão se aproximando atravessando a ponte. Depois de ver mais de perto, percebemos que os gigantes que estão indo em direção ao castelo são Goldberg, o cozinheiro dos novos piratas dos guerreiros gigantes, e ao seu lado, Gerd, a médica do bando. Lembrando que esses gigantes são aqueles que apareceram ajudando a recolher os livros de Ohara que foram salvos pelos pesquisadores, e o seu capitão é o Harudin, apenas o gigante que jurou lealdade ao Luffy. No braço da linda Gerd, nós vemos uma coruja chamada de Piper. Na sequência, essa lindeza absoluta pergunta por que diabos o Harudin chamou um esquisitola para entrar no bando deles. Pra deixar claro, eles estão se referindo ao Road. Em resposta, Goldberg diz que é porque Road é um excelente navegador. Só que dessa vez a médica diz uma coisa curiosa. Ela fala que odeia seu companheiro e que ele é uma vergonha para Elbaf maior do que o Loki. Presta atenção nessa frase, porque daqui a pouco, no fim do vídeo, vocês vão entender. Também nos é revelado que os dois estão indo até o castelo porque a coruja Piper percebeu que o corvo do Road estava carregando o navio como se fosse comida. Entretanto, isso faz parte da estratégia do gigante otaku, pois entrar em Elbaf sem permissão é ilegal e o Road tem o hábito de mandar seus pets pegarem os navios que passam perto e assim, quando eles entram no território, ele afirma que eles são invasores e com isso pode prendê-los. Ao ouvir essa parte, Nami quase que enlouquece e faz todos ficarem calados, porque Luffy e Sanji já iam começar a gritar para se apresentarem. De fato, pro Sanji, depois de ver o quão linda a Gerd é, ficar parado deve ter sido doloroso. E olha que quase que os gigantes perceberam que tinha alguém ali, mas felizmente nada acontece e eles entram no castelo, abrindo espaço para o Luffy e seus amigos seguirem em frente. Só que na real eu vou discordar um pouco do comportamento da nossa navegadora de ter parado todo mundo. Por mais que invadir seja ilegal em Elbaf, nós estamos falando do Yonkou Luffy do Chapéu de Palha, o homem cuja bandeira é importantíssima para a tripulação dos gigantes. E até onde nos foi mostrado, apenas o Road que foi contra essa submissão
omissão por parte do Harudin em relação ao Luffy. Ou seja, se o protagonista tivesse se mostrado junto da galera que tava ali, muito possivelmente eles iriam fazer vista grossa e até mesmo os levassem até o Harudin, onde eles poderiam se reunir, beber e se divertir como normalmente fazem. Mas claro que se isso acontecesse, talvez muitas coisas não seriam reveladas, como por exemplo, essa cena que vemos a seguir. Depois de passarem por todas as emoções repentinas, Luffy e seus amigos seguem pela gigantesca ponte em rumo ao topo da árvore. Lá embaixo podemos ver que no meio da floresta congelada, há lobos gigantes esperando que algum deles caia para fazer um belo de um lanchinho. E cair seria muito fácil, até porque a ponte foi feita para gigantes usarem e não humanos. Ou seja, os espaços entre as madeiras é muito grande. Um passo em falso e seria o fim para qualquer pessoa. O legal também é o Usopp falando que passar por esse lugar é apenas um teste para que eles possam provar que são guerreiros capazes. No meio do caminho, Luffy para e cruza os braços, como se algo tivesse o incomodando. Agora prestem atenção nesse quadro e nos próximos que veremos a seguir. Não sei pra vocês, mas de longe esse é o design mais incrivelmente, absurdamente foderashidástico que o Oda fez do protagonista. Essas roupas combinam perfeitamente com ele, principalmente quando ele assume a forma do Gear 5. Por isso, a partir de agora, o chamaremos de Viking Man. Haha. A Hancock não ia aguentar se visse o nosso menino desse jeito, aposto. Continuando, Zoro percebe que algo está estranho e pergunta pro seu capitão o que está acontecendo. Em resposta, Luffy pergunta se mais alguém está sentindo algo, pois ele tá todo arrepiadinho. Sanji se coloca à frente e diz que eles não têm como ir ver, e segura o Zoro, já que o solador estava começando a andar sem ninguém perceber. O cozinheiro diz que ele é que não pode ir mesmo, pois todas as florestas a partir de agora estão fora do seu limite. Bela decisão, ninguém quer que Elbaf dure 10 anos, é isso que vai acontecer se o Zoro se perder. Luffy continua dizendo que ouviu algo mais distante, na verdade ele descreve como um rugido. Claro que antes que sua tripulação pudesse dizer ou fazer alguma coisa a respeito, ele apenas pula lá pra baixo e diz que vai na frente, dando-se tudo, todos e o plano original. Eu fico imaginando que para se tornar alguém forte e poderoso no mundo de One Piece é necessário ter essa personalidade responsável. Bem, eu acredito que sim, porque eu mesmo não faria a mesma coisa. Nami, o Sop e Choppa ficam incrédulos com o que acabaram de ver, como se na verdade já não tivessem acostumados. Porém, o que mais me pegou de surpresa foi nossa reina adoradora de algodão doce dizendo que tinha lobos lá embaixo. Ah, jura? O que esses lobos vão fazer? Virar comida? Esses caninos não são nada comparados ao que o nosso protagonista vai encontrar logo mais à frente. Mas antes, somos levados novamente para o navio dos gigantes. Uma gritaria tá rolando por lá porque um jornal chegou com notícias incríveis. Lá está descrito que os piratas gigantes guerreiros retornaram depois de um século e que eles destruíram Egghead junto do Imperador Luffy. Por conta disso, agora nós temos a nossa primeira atualização de recompensa do arco. Calma que não é ninguém da tripulação ainda. Eu fiquei triste, mas foi bem interessante. Os capitães lendários, Brog, o Ogro Vermelho e Dory, Ogro Azul, receberam uma recompensa de 1,8 bilhões de berries cada um. Simplesmente fora do comum, as máquinas mortíferas. Esses são os seguidores do Deus do Sol, Nika. Esses números são tão assustadores que até mesmo os capitães gigantes ficaram surpresos, dizendo que não estava no plano deles voltarem à ativa. Um dos tripulantes também pontua que antigamente a recompensa deles era de apenas 100 milhões. Foi um aumento bem considerável. Diante disso, a nossa linda, maravilhosa, tetosa arqueóloga Robin faz um comentário super inteligente. Nos últimos 100 anos aconteceu algo bem incrível, algo que a gente chama de inflação, que inclusive nós temos aqui no mundo da gente. Então, esse valor até que é aceitável para pessoas do nível de Dory e Brog. Continuando a leitura do jornal, lá também é dito que Luffy foi o responsável pela morte do Vegapunk. Diante dessa situação, Lilith começa a brincar e rir dizendo: haha, então foram vocês que me mataram. Frank fica pistola e manda ela calar a boca porque eles passaram um perrengue imenso para salvá-la. Um ponto interessante é que vocês possivelmente também já perceberam que independente da situação, Big News Morgans dá um jeito de conseguir as melhores imagens sempre. Claro, porque ele tem as pessoas do mundo para ajudá-lo. Quem consegue essas imagens exclusivas e vende pro jornal, recebe uma bela grana. Na sequência, Robin, mais uma vez linda como sempre, reparem uma coisa interessante. Ela pergunta se toda vez que o Luffy se transforma na sua forma livre, ele normalmente tem um X no seu braço. O resto do pessoal diz que nunca repararam porque o capitão está sempre pulando e se mexendo. Robin, mais uma vez, diz que é estranho porque na foto o braço dele tá meio embaçado, mas o X está bem nítido. Frank pergunta por que se preocupar com algo tão besta. Obviamente, para nossa arqueóloga é algo bem familiar. E para vocês também deve ser, não é mesmo? Se voltarmos para Alabasta, mais especificamente no fim do arco, quando os Chapéus de Palha estavam deixando o país, eles levantaram seus braços que anteriormente tinha sido marcado com X, junto da atual rainha de Alabasta, Nefertari de Vivi. Naquele momento, esse foi
foi o símbolo de amizade e companheirismo que eles tinham, uma vez que não podiam expressar isso com palavras, pois Vivi, como princesa de uma nação afiliada ao governo, não podia demonstrar vínculo com piratas. Bom, como vocês já sabem, atualmente Vivi está junto do Big News Morgans que a salvou. E também, como vocês devem se lembrar, durante o time skip, Luffy enviou uma mensagem secreta para os seus companheiros, escrevendo aquele 3D 2Y com 3D riscado. Isso significa 3 days and 2 years, e o risco marcava que eles não iriam mais se encontrar em 3 dias, e sim em 2 anos. Naquela época, Vivi viu os jornais e ficou confusa porque ela não tinha como saber o significado. Bom, sabendo disso, ela meio que se apropriou dessa ideia e usou a mesma lógica para mandar a mensagem para os seus antigos companheiros. Afinal, com esse X, todo mundo saberia que ela estaria junto do Big News Morgans lá no jornal Wars Economy. Porém, só quem iria perceber isso seriam Zoro, Choppa, Usopp, Luffy, Nami e Sanji. Mas infelizmente, esses foram separados e levados para Elbaf. Talvez Robin devesse lembrar porque naquela época ela havia se escondido no Marigold. Mas claro que a mensagem não é tão impactante para ela. Resumindo, isso só pode ter um significado: o reencontro entre Vivi e seus antigos Nakamas está próximo e possivelmente ela vai retornar dessa vez para ficar. Lembre também que o Rei Cobra deixou uma mensagem pro Sabo entregar pros dois pombinhos, quer dizer, amigos. A história de Alabasta será trazida à tona e o vínculo de Lily e Joy Boy provavelmente se tornará público e repetido por Vivi e Luffy. Bom, agora que vocês entenderam, vamos deixar isso de lado por um tempo e voltar pro que interessa. Voltamos com Dory e Brog dizendo que agora Luffy finalmente chegou ao título do Shanks e que até mesmo o jovem Harudin está sob o comando dele. Kashi, por outro lado, solta uma informação bombástica. Ele diz que Harudin é o único filho do rei. Simplesmente um príncipe herdeiro atua sob a bandeira do nosso menino Luffy. O que faz literalmente a gente pensar que o Chapéu de Palha está acima da realeza de um país tão poderoso como o dos gigantes. Harudin queria ir buscar seu comandante, mas Dory e Brog não deixaram, até porque o príncipe precisava tomar cuidado com o problema que tá rolando em Elbaf. Que problema é esse, você deve estar se perguntando? Calma que na sequência um dos gigantes explica pra gente. Ele diz que aconteceu antes de Dory e Brog desaparecerem. Primeiro, Elbaf tinha outro príncipe que quando nasceu as pessoas o chamavam de príncipe amaldiçoado. Ele era ruim mesmo e só fazia maldade, até que alguns anos atrás ele foi sentenciado a ser crucificado. Esse príncipe doido tentou fugir, mas com o apoio de todos os guerreiros do país, eles conseguiram capturá-lo. Ao ouvir isso, nosso ciborgue musculoso ficou em choque. Realmente reunir todos os gigantes para parar uma única pessoa parece um exagero, mas calma. Afinal, a razão dele ter sido sentenciado é porque existe uma Akuma no Mi lendária passada de geração em geração dentro da família real. O príncipe queria muito esse poder e por conta disso ele matou o próprio pai, o rei Harold. Esse príncipe é ninguém menos e ninguém mais do que Loki. Sim, aquela silhueta que tomou um fora da lula. Ué, esse gordinho pateta é a causa disso tudo? É o que vocês estão pensando também. Dá pra notar o medo na cara desse gigante, até porque ele menciona que se Loki escapar, será o fim de tudo. Ele é a vergonha máxima de Elbaf. Calma. Agora pare e respire, porque na cena seguinte nós temos uma das cenas mais absurdas e um dos designs mais belos desenhados pelo Oda. Nesse painel, nós vemos Luffy se aproximando de um gigante usando um elmo de chifres, todo acorrentado e com bandagens nos olhos. O seu sorriso é completamente malicioso e nos lembra o sorriso de um dos vilões mais icônicos da série, não é mesmo? Sim, Loki sorri e coloca a língua pra fora, igualzinho o do Flamengo. E a aura que ele passa com sua introdução é a mesma que Kaido passou quando foi introduzido. A primeira coisa que o gigante faz é perguntar o nome de quem está se aproximando. Nosso capitão rapidamente sorri e diz que é Luffy, o homem que se tornará o rei dos piratas. O príncipe amaldiçoado apenas pensa sobre o que acabou de ouvir, enquanto o Chapéu de Palha pergunta que lugar é esse. E mais uma vez, com uma épica página dupla, nos é mostrado a nação guerreira de Elbaf, inclusive com a grafia corrigida. A árvore sagrada de Yggdrasil parece realmente incrível. Na base tem as montanhas de neve e florestas que vimos, e é onde o gigante está selado. No meio, com uma espada gigante, tem um castelo e uma cidade. Parece que é ali que os gigantes vivem. Na sequência, o príncipe se apresenta, porém de uma maneira muito problemática. Eu sou o Deus do Sol, aquele que trará a destruição do mundo. Loki. Como todos sabemos, existe uma lenda em Elbaf sobre o Deus do Sol. Loki também pode ter ouvido falar a respeito disso e que essa seria a pessoa que trará a destruição do mundo, igual aquela previsão da Madame Shirley na Ilha dos Tritões. Graças a isso, ele pensa que é essa pessoa. Contudo, o deus das lendas é Luffy, por isso a guerra entre deuses irá começar, e isso será em formato de guerra civil, uma vez que de um lado teremos o príncipe Loki e seus apoiadores, e do outro, o príncipe Harudin que serve ao Luffy. O Ragnarok está prestes a acontecer com a tripulação do Chapéu de Palha
bem no centro. Eu tô muito ansioso pra saber como é que esses confrontos vão ser narrados e como é que o Oda vai usar a mitologia ao seu favor. Porque inclusive podemos ter algum tipo de time skip aqui, onde a tripulação seja separada entre os reinos. A lógica seria tipo, Luffy em Asgard, reino dos deuses, Zoro em Helheim, reino infernal, Sanji em Muspelheim, reino do fogo, e Brook em Niflheim, reino dos mortos. Algumas outras questões que ficam também são: será que no fim do arco teremos o reencontro de Luffy e Shanks? Porque Elbaf é terra do Ruivo e tem um outro imperador literalmente no meio de uma guerra nessas terras. Seria até estranho o Shanks não intervir. E claro, que fruta é essa que o Loki queria tanto que matou o próprio pai? Se quiserem um vídeo completo falando por tudo de trás dessa teoria, por favor, deixa aqui nos comentários que eu trago. Agora, Oda vai tirar uma folga de 2 semanas para descansar e fazer algumas pesquisas. Então até lá, temos muito tempo para teorizar. Então, vocês estão prontos por um melhor arco de One Piece até agora? O que me resta dizer pra vocês é muito obrigado a todos que chegaram até aqui, é um prazer muito grande. Só não se esquece de se inscrever nesse canal que estamos começando a trazer teorias mais elaboradas, é um projeto novo dos canais Hashiras e eu imagino que vocês vão gostar bastante. Deixa o like também, me ajuda bastante a querer produzir esses conteúdos de maneira mais intensa e vocês assim vão ficar muito deliciados com tudo que eu tenho a trazer pra vocês. Muito obrigado mais uma vez, Hashira falando e vazando. Até o próximo vídeo e eu fui.